Agora, um último panorama aqui da linha do tempo, que essas profecias dizem respeito ao juízo, tá? Que já está operando. No livro de Isaías sempre fala que o braço dele, a mão dele está estendida, não se retira a mão do Senhor, as coisas estão acontecendo, continuam, e eles não se convertem. Então, é o juízo agora, né? E quando o perverso aparecer, a grande tribulação começar, vai se intensificar o juízo. E vem com isso, né, a retribuição, que é a espada, a fome para muitos e refúgio para esses que vão estar se escondendo em Cristo. Sim, é em Cristo. E vão estar sendo aí um estandarte para outros povos, outras pessoas, para as nações passarem a crer, né, através desse testemunho que a Igreja de Cristo vai dar nesse tempo. Ela vai sim ter que também sair, né, mas ela não vai apressadamente. Quem vem apressadamente é Jesus, né? Mas o Senhor vai estar sendo a retaguarda, vai estar ali protegendo o povo dele para pregar o evangelho nesse período, e muitos vão estar vindo, se unindo, né? E eu creio que é nesse caminho no deserto. Isso antes da salvação, né? Da ressurreição e do arrebatamento. Que isso acontece jamais no finalzinho, que é quando realmente vai ser derrotado aí o anticristo e todo esse povo que serve a ele. E a besta foi presa, besta, o anticristo e esse sistema dele. E com ela, esse falso profeta, diante da besta, fez sinais. E esses sinais enganou os que receberam o sinal da besta. Então, quem receber o sinal da besta é porque está sendo enganado pelo falso profeta. Entendeu? O falso profeta, ele engana. E o falso profeta, ele está como ministro de Cristo, mas na verdade, de Satanás. As pessoas que receberam o seu sinal foram enganadas. Após isso, a ressurreição e arrebatamento, ocorre a condenação aí do falso profeta, conforme está o Apocalipse, né? E Isaías fala que é o tempo também que as hostes celestes e os reis, né, são presos, né, antes do juízo final, né? Ele é preso, aí Jesus reina 1000 anos. Depois Satanás é solto e só lá no trono branco aqui se encerra, né? Então aqui eles são só presos, essa condenação aqui que Isaías comenta, né? Mas quem estreou o Lago de Fogo foi o falso profeta, certo? Então vamos falar melhor sobre isso tudo se tivermos oportunidade, lendo a Bíblia, lendo os versículos. Aqui é só um resumo dessa linha do tempo. Porque depois, então, que vem o arrebatamento, é que acontece esse sacrifício. Essa ira, essa matança, que é comparado também a um banquete, seria a boda do cordeiro, que é quando a igreja é arrebatada. Esse sacrifício é que Isaías menciona, que o sangue vai correr, né, até o pescoço dos cavalos, né, sangue deles vão como lama nas ruas, né, desse povo aqui, quando Jesus voltar, que vai ser destruído, do anticristo. Aí vem o reino, o milênio. Já o Senhor reina, vamos reinar, porque aqueles ali já foram presos, né, as hostes celestes Satanás foi preso, o anticristo aí foi lançado, estreou o lago de fogo, né? Mas não é o fim ainda, não é o juízo branco ainda. Tem o trono branco ainda, não é? Certo? Aí depois do reino, milênio, que vai se cumprir muitas profecias no milênio. Isaías está cheio de profecias como vai ser no milênio. Podemos falar maravilhas, coisas maravilhosas sobre o milênio, que é onde se cumpre toda a palavra que Deus deu, né, ao rei Davi. Todas as coisas ali, maravilhas, né, Deus vai estar cumprindo no milênio, fazendo essa herança, que são as promessas de Deus se cumprindo lá no milênio, no reino de Cristo, Cristo reinando, né? E os reis e sacerdotes. Bom, a igreja, né, que serviu a Jesus mesmo aqui na terra, ainda antes da vinda dele. Vai continuar lá, servindo a ele no milênio.
reinando também sobre os que restaram na terra. Porque a Jerusalém vai ser restituída, né? A terra toda vai ser restaurada. Estava tudo em trevas, só escureceu, mas Deus vai restaurar tudo no milênio. Vai haver justiça nesse milênio, né? Que vai ser dadas recompensas a cada um, a herança de cada um, e vai se ensinar a justiça, vai se ensinar o conhecimento de Deus, a verdade, né? Todos vão aprender, nações longe vão falar, vamos aprender, vamos adorar a Deus lá em Jerusalém, porque Jesus vai estar lá reinando. E toda a terra vai estar seguindo esses ensinamentos, aprendendo, né? Quem não foi, não estiver na glória, né? Porque existe o mar e existe o inferno, que vai dar os seus mortos lá em Apocalipse fala. Então, tem os que saem do mar, né, o mundo no geral, e os que saem do inferno, porque já foi direto para o inferno, mas outros não foram direto para o inferno. Mas eles não foram dignos de ir para o reino de Cristo, de ressuscitar na primeira ressurreição. Né, mas vão ser julgados aí nesse juízo branco e vão ver quais obras eles tinham e se o nome deles estava no livro da vida, ok? Pode ser que o nome estava no livro da vida e ele não reinou no milênio? Ele não ressuscitou na primeira ressurreição? Pode. Porque as nossas obras, elas contam sim, elas estão sendo anotadas. Então, hoje, com a graça que a gente tem o perdão, e existe o arrependimento, o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. Amém? Então, para a gente andar com o nome escrito no livro da vida, Deus não retirar, porque pode ser retirado também. Mas eu tenho que andar do modo digno para reinar com Cristo. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer. E se o Senhor diz que de maneira nenhuma riscará o seu nome, porque isto é uma ação possível se a pessoa não vencer. O que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, e ao que perseverar até o fim será salvo. Então, é necessário perseverar também. Como aqui o apóstolo Paulo instrui o Timóteo, né, a trabalhar pela fé, guardar, combater o bom combate, ser um bom soldado de Cristo aqui. Ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Esse primeiro a participar dos frutos é algo que ele diz para Timóteo prestar bem atenção. Pondera o que acabo de dizer. O que significa primeiro a participar dos frutos? É a primícia, os primeiros a ressuscitarem com Cristo. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, lembra-se de Jesus ressuscitado de entre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para com ele também ressuscitar as primícias. Dando mais chance. Deus é grande, grande, grande mesmo em bondade e misericórdia. Ele pode todas as coisas, só a ele pertence a salvação. Então, tem o juízo branco, o trono branco, né, para ficar exposto, né, claro para todos. Tem o livro para revelar tudo isso. Porque Deus realmente é justo, bom e misericordioso. Apocalipse diz, bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Não significa dizer que quem ficou na segunda não tem esta abertura para ser julgado com um julgamento justo, lendo o livro das obras, ver se o nome dele estava escrito no livro da vida também. Ele pode ressuscitar na segunda e ter o seu nome no livro da vida. E nós vamos ver sobre esse julgamento aqui em Apocalipse capítulo 20. Você pode ler melhor em casa. Vou fazer um breve resumo. Ele falando aqui. E lançou-o no abismo sobre o diabo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que, mas não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui é quando o diabo foi preso. Por 1000 anos. Antes dele ser solto, né? Temos aqui esses tronos, vão se assentar sobre eles os que estiverem reinando com Cristo, né? E foi-lhe dado o poder de julgar e ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Esses são os dignos de reinar com Cristo. Eles não adoraram a marca da besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, e esta foi a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Eles já estão vivos, já estão arrebatados, já estão ressuscitados. Não vão morrer mais, não vão ser julgados, eles vão julgar. Eles vão se assentar no trono e reinar com Cristo. Vão julgar o quê? As nações que restaram, essas pessoas que a gente está falando, que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Estes aqui, que reinaram com Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta está. No mesmo capítulo, na mesma sequência, e vi um grande trono branco. Então, após o diabo ser preso e lançado no lago de fogo, onde o falso profeta e o anticristo já estavam, o diabo também foi lançado lá. Depois disso, depois dos 1000 anos, vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Então já não é mais aquele reino de Cristo aqui na terra, a terra fugiu. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, o grande trono, e abriram-se os livros, e viu-se outro livro, que é o da vida. Então tem um outro livro, tem livros e o outro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que mortos? Vamos continuar lendo. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, são esses mortos que o mar deu e a morte e o inferno deram. Eles não foram os que ressuscitaram primeiro. Esses são os da segunda ressurreição. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eles vão ser julgados aqui agora. A morte e o inferno deram eles, e eles foram lançados no lago de fogo. Segundo as suas obras, eles foram julgados. Aqui tudo vai ser revelado que estava escrito nos livros das obras e verificado que o nome deles não estava no livro da vida. O fato é, se o nome não está escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo. E tem também os mortos que o mar deu e vão ser julgados também e verificado o nome deles, se está no livro da vida. As obras vão ser vistas também, porque eles não reinaram com Cristo e eles não levaram a marca da besta, obviamente, porque os que levam já foram condenados, porque o nome não estava escrito no livro da vida. E os que estavam no mar que o mar deu. Aqui tem um julgamento que pertence ao Senhor saber, que prova os corações, que examina os corações. Todos saberão que o Senhor conhece o coração. Então, é aqui que vai ver as obras e se o nome dessa pessoa estava no livro da vida, se ela se arrependeu, naquele íntimo que só ela, o Senhor, sabe, conhece. Mas ele não foi digno de reinar com Cristo lá, e ser rei, sacerdote, e julgar. Mas ele pode ser salvo se o nome dele estiver escrito no livro da vida. Porque, veja bem, o mar é diferente da morte e o inferno. Aqui, cada um é julgado segundo as suas obras, nos dois. E verificado se o nome está escrito no livro da vida. Mas, no outro versículo, já adianta que a morte e o inferno já vem a condenação. Então, é muita revelação, muitas coisas que nós temos ainda que aprender, que estão aqui escondidos na palavra de Deus, para quem ouvir, dedicar o seu coração a buscar entender e viver uma vida digna de reinar com Cristo.